Oi, gente, o meu nome é Lorena e o vídeo de hoje é uma conversa sobre uma experiência de leitura que eu tô tendo com a autora Colleen Hoover. Eu vou chamar de projeto Lendo Colleen Hoover, inclusive eu vou fazer uma playlist com todos os vídeos que eu fizer daqui pra frente falando dos livros dela, porque nos últimos meses aí eu venho lendo livros dessa autora. Eu fiz uma lista com, se eu não me engano, 7 livros dela para ler. Para quem não conhece, a Colleen Hoover é uma autora que escreve livros voltados para o jovem adulto, só que eu acho que mais jovem. Ela é muito famosa, tem muitos livros, e a primeira experiência que eu tive com ela não foi tão boa. Faz muito tempo e desde então ela já lançou inúmeros outros livros, mas uma coisa que me chamou a atenção da primeira vez que eu li ela foi o talento que ela tem para escrever. A Colleen Hoover escreve muito bem, então assim, qualquer coisa que ela escreva, mesmo que você não esteja gostando, vai te fazer continuar de alguma forma. Eu não sei o que tem na escrita dela que você se sente curiosa, você quer avançar as páginas, mesmo que você não esteja gostando. É incrível esse talento que ela tem. Então, influenciada por essa escrita e porque muita gente fala bem dos livros dela, que vem mudando, e porque ela tem várias histórias, eu decidi dar outras chances para ela. Até porque da primeira vez, se eu não me engano, foi em 2015. Eu não guardo datas, então não vou saber. Mas tem muito tempo eu li Um Caso Perdido. E foi um livro que eu não gostei, mesmo na época. Apesar disso que eu já falei, da escrita ser muito boa, teve coisas que me incomodaram muito naquele livro. E é uma das coisas que eu não gosto na Colleen. A primeira delas é que a vida dela parece ser feita de coincidências. Ela arruma umas coincidências tão absurdas para juntar A com B que eu fico assim chocada. Isso é o que mais me irrita nos livros dela. Ela é tão talentosa que eu acho que ela poderia se esforçar um pouco mais para fazer essas situações acontecerem de uma maneira mais natural. Para mim fica muito absurdo ela colocar, por exemplo, a mocinha morando do lado do mocinho e ele ser o irmão dela perdido de anos atrás. Não tô falando de nenhum livro específico, eu tô dando um exemplo aqui das coisas que ela costuma fazer que me irrita nos livros dela. Outra coisa que me irrita muito é ela usar o sexo de forma assim, salvadora da pátria de tudo, sabe? Eu acho que ela banaliza muito o sexo em algumas histórias. Ela coloca em uns momentos assim que não caberia, e isso também me deixa muito irritada. E em Um Caso Perdido, a história é um pouco pesada, envolve abuso no passado da personagem, enfim. Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas a verdade é que ela romantizou muito situações que não deveriam. As coincidências foram assim tão absurdas que eu terminei o livro e falei, eu não acredito. Sério, eu não acredito que foi isso, sabe? Aí eu deixei a Colleen de lado, demorei muito tempo para querer pegar alguma outra coisa dela. Tomei meio que um ranço. Aí, como eu já disse, influenciada pelas várias outras histórias que ela lançou depois, pelas pessoas também que passaram a amar muito mais os livros dela, eu decidi dar uma segunda chance e li Até o Verão Terminar. Que é um livro curtinho, foi um lançamento recente, estavam falando muito bem. E o que aconteceu? Não gostei muito. Até o Verão Terminar conta a história da Bea, acho que é assim que fala o nome dela, e do Samson. E assim, para começar de cara, já teve ali uma coincidência que eu não gosto. Eu não vou dar spoiler nesse livro, mas assim, sim, teve uma coincidência que eu não gosto logo ali já no início. Porém, eu achei que durante a história ela desenvolveu muito bem a personagem, que poderia ter se perdido, poderia ter se tornado aquela personagem que não é nenhum exemplo para o público que lê Colleen Hoover, né, que é o público jovem, mas ela trabalhou muito bem a personagem, ou seja, teve alguns pontos positivos, mas não gostei tanto, não foi para mim, ficou com mais pontos negativos do que positivos, mas eu achei que deu uma melhorada em relação à primeira experiência que eu tive com ela. E aí depois ela lançou É Assim Que Acaba, que veio assim, na verdade acho que É Assim Que Acaba foi lançado até antes desse. Mas assim, É Assim Que Acaba foi um comentário geral, e uma das coisas que me chamou a atenção foi que as pessoas estavam elogiando a maturidade que a Colleen trouxe para esse livro, que não era um livro mais voltado para o público jovem, igual ela fazia as histórias de antes, que era um assunto abordado extremamente importante. A capa do livro também, linda. E eu vi pessoas que eu confio no gosto literário dando uma chance para esse livro e gostando muito. Foi assim, unanimidade quase das pessoas mais gostarem do que odiarem. Então eu pensei, a terceira vez é definitiva. E aí eu peguei É Assim Que Acaba para ler e foi assim, uma ótima experiência. Eu vou deixar a resenha aqui nos cards para vocês verem. Foi sensacional, porque realmente é um livro mais maduro, mais voltado
puxado para... Se antes ela escrevia jovem adulto, acho que ali tem uma pegada mais new adult, caminhando para o livro adulto, sabe? E o tema também foi muito pertinente. Em Assim que Acaba, a gente tem a história da Lily e do Riley, né? Que os dois se conhecem num dia muito difícil para Lily, e ali eles acabam se apaixonando, e a Lily tá mais ou menos ali começando a vida dela no empreendimento que ela vai abrir uma floricultura. E aí ela conhece o Riley e eles vão desenvolvendo aí esse romance, só que ele começa a se mostrar um cara totalmente agressivo, e ela já passou por isso com o pai dela, que batia na mãe. Então, assim, é um dilema que a personagem vive, e eu não quero falar muito para não estragar a experiência de leitura de quem ainda não leu. Mas, assim, é um livro sensacional que eu amei. Vão lá assistir a resenha. E aí, eu pensei, gente, a Colleen precisa mudar de gênero. Eu acho que ela precisa escrever para o público adulto, ou pelo menos ficar ali no New Adult, sabe? Ficar nessa linha aqui do livro É Assim que Acaba, porque foi sensacional. E aí, a partir de É Assim que Acaba, eu fiz uma curadoria, né, por todos os livros dela, e fiz uma listinha com 7 dos que eu pretendo ler. Eu não coloquei os primeiros lá que ela lançou, que foi aquele Métrica, que eu sei que é um romance entre professor e aluna. Sei que vai me irritar, entendeu? Então eu procurei colocar os livros dela mais recentes, que eu nem leio sinopse, mas nesse caso eu tive que ler, porque aí já foi crucial eu ler para eu eliminar algum. Por exemplo, Novembro 9, eu sei que eu não vou querer ler, não entrou na minha lista, eu já vou falar qual que é a minha lista. Então, eu acho que os livros dela dividem muito a opinião, por isso, ela começou com esse público muito jovem que tá esperando uma coisa dela, então esse público que é mais adulto vai ler o livro dela jovem e não vai gostar, mas se for ler um livro, por exemplo, esse do É Assim que Acaba, vai reconhecer o potencial e o talento que ela tem para escrever histórias assim. E por que talvez a maioria do público dela não tenha curtido tanto É Assim que Acaba, ou O Lado Feio do Amor, que eu já vou falar dele também? É por isso, porque não é para eles. Tem situações que pessoas mais jovens não vão conseguir entender a profundidade quando ela coloca, quando ela traz em uma história assim mais madura, como é o caso de Assim que Acaba, como é o caso de O Lado Feio do Amor. Então acho que ela precisa não ficar patinando, sabe, entre os dois gêneros. Acho que ela tem que escolher um para ela seguir. Tomara que seja o adulto ou o new adult, porque as histórias dela nessa pegada são muito boas. É o caso de O Lado Feio do Amor, foi o último que eu li e eu já gostei também demais. E os pontos que eu não gostei foram justamente esses. A parte do ponto de vista da personagem principal, que ela tá ali no jovem, mas também não é adulta, então fica entre esses dois. Então me irritou um pouco algumas atitudes dela, alguns pensamentos que ela teve. Já a parte do Miles, que é o cara que ela conhece, né, que ela vai morar ali junto com o irmão dela, e o Miles mora no apartamento da frente, o ponto de vista do Miles já é bem mais pesado, porque ele já passou por um trauma ali, que ele carrega com ele, e isso transformou a vida dele totalmente, fez ele amadurecer, assim, muito. Então, quando ele conhece a Tate, isso se choca, né? Mas esse eu já gostei bem mais também. Eu continuo gostando mais de É Assim que Acaba, tá ali no meu top, tá? É Assim que Acaba e O Lado Feio do Amor, até porque, se eu não me engano, eu só li esses 4. Um Caso Perdido, Até o Verão Terminar, O Lado Feio do Amor e É Assim que Acaba. Então, influenciada por essas duas últimas experiências boas, eu criei aqui outra listinha dos próximos livros dela que eu vou ler para ver se vai seguir essa pegada, para ver se eu vou continuar lendo a Colleen Hoover. E os livros são Tarde Demais, Todas as Suas Imperfeições, Verity, Nunca Jamais, Talvez Um Dia e As Mil Partes do Meu Coração. Acho que já é uma boa lista aí para começar. Não sei quando eu vou ler, não sei se vai ser esse ano. Talvez esse ano eu ainda leia mais um ou dois. Eu vou dar uma descansada agora de Colleen Hoover. Não é assim um dos meus gêneros preferidos, então eu tenho vários outros livros para colocar na frente. Vou dar uma descansada. Mas eu gosto dos livros da Colleen Hoover porque dá para intercalar ali entre uma leitura pesada e outra. Quando você tá lendo uma série com vários livros, para você escapar um pouco do universo, né, que você tá. Então, essa listinha aqui é a que eu pretendo ler dela. Acho que esses livros seguem a pegada ali que eu estou buscando, mais adulto, com situações mais pertinentes, assim, pro meu gosto. E então, sempre que eu terminar algum livro dela, eu vou trazer pra cá e vou colocar aqui nessa playlist de Lendo Colleen Hoover. Ainda não sei se eu vou fazer com spoilers ou não. É Assim que Acaba, eu fiz uma resenha com spoiler. Eu pretendo fazer, não sei se já foi ao ar, talvez não,
falando sobre o lado feio do amor, o que eu gostei e o que eu não gostei. Acabou que no final do livro eu vi que eu tinha feito muitas notas quando eu fui exportar, né, lá do Kindle. Eu não falei também de Reminds of Him, que não lançou ainda aqui no Brasil, mas quando lançar eu quero ler, porque estão falando muito bem e eu acho que segue muito essa pegada aqui que eu tô falando, mais pro adulto. Então ele não tá aqui na minha lista, mas vai entrar. Ele tá disponível em inglês no Kindle Unlimited, mas eu não pretendo ler por agora, acho que eu vou esperar lançar mesmo. E aí é isso, gente. Deixem aqui nos comentários se você é leitora da Colleen Hoover, o que você acha, se você concorda comigo, se você gosta mais desses livros dela mais jovens. Me indiquem também algum nessa pegada assim que eu gosto, que não esteja aqui na minha lista. Novembro 9 eu não vou ler, porque eu sei que eu vou tomar um ranço gigantesco. Já peguei spoiler, já vi do que se tratava. Inclusive, lendo a sinopse, eu já saquei o que era e eu fui pegar spoiler e era aquilo mesmo. Outra coisa na colinha aí que pode entrar nas coisas que eu não gosto dela é que às vezes as histórias dela se tornam muito previsíveis. Novamente, eu não sei se é aí devido a situações, né, mais jovens, enfim. Então, Novembro 9 eu não vou ler, mas deixa aqui nos comentários algum outro que não esteja na lista que você indica que eu leia. E eu vou trazer mais vídeos, então, desse projeto Lendo Colleen Hoover. O próximo já é spoiler, que vai ser do lado feio do amor. Avaliem esse vídeo, por favor, que ajuda muito. Se inscreva no canal, se não for inscrita, e me segue lá nas redes sociais, que eu tô sempre falando das minhas últimas leituras, coisas que eu não coloco aqui nos vídeos, às vezes eu falo lá nos stories. Tô sempre no Twitter também reclamando da minha vida, me expondo, me autodepreciando. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.